Como estabelecer uma comunicação eficaz dentro do relacionamento? E para manter aquela chama acesa sempre ali na relação? Aí o desafio de manter a individualidade. A pessoa está casada, mas claro, ela tem a vida dela. E até onde vai esse limite para que ela possa voar, divertir sozinha, enfim, ter aqueles momentos só dela. Hoje é um episódio muito especial para mim, porque eu vou conversar com alguém que já divide a vida comigo e eu divido com ela há 19 anos. A minha esposa Fran está comigo aqui no podcast do Soldado da Paz. Oi? Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Quanto tempo, aliás, 19 anos já de casamento e mais uma porção deles de relacionamento. Que bom, é bom dividir a vida com você. É ótimo, tomara que a gente continue por muitos anos ainda, né? Eu acho que, bom, a minha vontade é que eu divida todos os outros anos que ainda me restam com você. Mas eu queria que a gente, claro que quem está nos assistindo agora quer muito saber da nossa dinâmica de vida, o segredo para a gente estar junto há tanto tempo, como é que a gente mantém a comunicação no relacionamento, que é uma dificuldade de muitos casais. E eu já queria que a gente aproveitasse esse episódio aqui para a gente tocar em alguns assuntos que a gente está precisando falar já há um bom tempo. Topa o desafio? Quer lavar uma roupinha suja? Vamos lavar uma baita de uma roupa suja aqui. E eu queria começar falando sobre a comunicação. Você acha que no geral, a comunicação que a gente tem dentro do relacionamento, ela é suficiente? Eu acho que o ideal seria um exagero, mas... Bom, tá bom isso? A maneira que a gente comunica te agrada? Acho que o ideal é sempre muito complexo, né? E eu acho que o que nos trouxe, uma das coisas que nos trouxe há 19 anos, né? Até aqui, eu acho que foi a maneira como nós nos comunicamos. Eu acho que é uma maneira sempre muito sincera, pelo menos a gente tenta, né? Ser muito sincero um com o outro, uma comunicação limpa. Eu acho que é uma das coisas que nos trouxe até aqui. Bom, vamos ser sinceros. Já que você falou de sinceridade, vamos falar de sinceridade com sinceridade. Porque não adianta falar de sinceridade passando assim, maquiando a situação. A verdade, você que está nos assistindo aí, aqui no nosso episódio de hoje, a verdade é que a Fran, ela é a sincerona da relação. O que tem para falar, ela chega e fala. Põe realmente as cartas na mesa. E eu já sou assim, vou protelando. E às vezes eu só falo quando já não tem mais escapatória, né? Quando é encurralado. Eu prefiro que seja assim, sempre foi a minha maneira de lidar com todos os desafios. Acho que é a maneira mais fácil, é falando aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, né, dentro da relação. Eu acho que fica muito mais fácil da gente consertar as coisas de uma forma mais... agiliza, né, as coisas. E nem todos os casais, e claro que aqui a gente está falando da nossa experiência como casal, mas os nossos espectadores vão, em todas as regiões do Brasil, se identificar ou não, ou falar, isso serve para mim ou não. Mas no geral, e até você também, como psicanalista que sabe muito bem que um dos principais calcanhares de Aquiles dentro das relações está justamente aí na comunicação ineficiente, né? Tem muitas pessoas dentro do relacionamento que têm medo até de conversar com o parceiro ou com a parceira, né? Medo de expor os pensamentos, as ideias, as vontades, né? Eu acho que não é muito saudável, eu acho que não tem como um casal ter um casamento bom, um casamento feliz, tranquilo, sem uma boa comunicação. Se o parceiro tem medo de expor suas ideias para a parceira ou vice-versa, eu acho que aí já é um problema, já é um limitante. Eu não conseguir falar claramente com o meu parceiro sobre aquilo que eu estou pensando, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que está me desagradando dentro da relação. Eu acho que quando começa... Se a gente falar sobre esse ponto do medo, né, de não falar para o outro aquilo que eu quero, já é um problema na relação. E um problema sério disso e que atrapalha muita gente, assim, primeiro, se eu falar, isso vai colocar a minha reputação em jogo. O que vai ser da minha reputação perante ela se ela ficar sabendo disso? É porque a gente sempre está pensando que o outro está nos avaliando, né?
Sempre a gente tem essa ideia de que o parceiro, não, eu vou desagradar se eu falar assim, se eu contar para ele o que eu penso sobre tal assunto, sobre as minhas crenças, isso vai chocar com o que ele pensa, e isso não vai dar certo. E eu penso o contrário, eu penso que são duas pessoas diferentes, né? Com ideias diferentes. É muito normal de que os dois não concordem com uma coisa. Bom, você tem uma característica muito peculiar e que eu admiro em você, e eu acho assim, no geral as mulheres têm também, mas que nós homens não temos. Geralmente vocês mulheres, e claro, você é a mulher que está ali dividindo o espaço comigo o tempo todo, então é a pessoa que eu mais observo. Você assim, você sempre me falou, eu prefiro sempre a verdade, por pior que ela seja. Eu quero saber. Então, se tem alguma coisa aí te incomodando, porque às vezes fica chateado no trabalho, acontece alguma coisa, eu chego com humor alterado, e as pessoas acham que isso não acontece. Não, o Thiago está sempre feliz no rádio, na televisão, no podcast, os textos inspirados. E tem dia que eu chego em casa com a cara amarrada, não quero falar nada. E aí você tem aquela ideia de me encurralar com aquele pedido de desembucha. Conta. Vai, solta. E assim, por mais que seja ruim, me fala. Por que vocês são assim, hein? Não sei, nós mulheres, nós temos uma percepção mais aguçada e uma intuição, né, mais acesa. Então, eu acho que essa parte de perceber o outro dentro da relação é muito importante. Porque não é todo dia que a gente está bem. Não é todo dia que o nosso humor está bom. Não é todo dia que a gente está feliz. Não é todo dia que eu estou afim de conversar com você ou você está afim de falar comigo. Mas é muito importante dentro de um relacionamento que o outro esteja percebendo o outro dentro de casa. Porque tem casais que vivem no mesmo ambiente, mas que não percebem o parceiro ou a parceira. Não conhecem. Então, eu sou muito perceptiva e eu acho que isso é muito importante. Né? O outro está sempre antenado. O meu parceiro não está legal aqui hoje, ele não chegou bem em casa. É muito importante você parar e pensar, e aí, o que está acontecendo? Né? Desembucha. Eu acho que aí eles conseguem se ajudarem, né, através dessa percepção. Olha, eu falei sobre essa questão da comunicação com a Fran Mendes, que é psicanalista e minha mulher, e a gente está falando desse desafio que nós temos aí de relacionamento, mais de 20 anos de casamento, a gente está completando agora 19. E uma coisa que é um problema em muitos relacionamentos, e talvez seja no seu que está nos acompanhando, olha, Thiago, o meu marido, ele não fala nada comigo nunca. O homem é um túmulo. O homem se enclausura e sofre sozinho e guarda as coisas e não divide nada comigo. Tem muita mulher que reclama isso. Mas tem mulheres também que têm dificuldade de comunicar, que não se abrem, que se enclausuram. E aí eu queria acessar um pouco aqui da psicanalista Fran, para falar sobre isso, porque muita coisa que a gente guarda, não divide nem com a pessoa que está emocionalmente mais próxima de nós, isso pode nos adoecer também, né? Com certeza, adoece o nosso corpo vai sentir, né? Quanto mais a gente vai guardando, é como se fosse uma panela de pressão. A gente vai colocando, aí chega um momento que isso não suporta mais, que isso vai explodir, né? Então, é muito importante que a gente tente, pelo menos, manter um diálogo com o nosso parceiro, porque a gente precisa ser melhores amigos e precisamos confiar um no outro, né? De que quando eu não estiver bem, o outro vai me ajudar. E quando o outro não estiver bem, eu vou estar aqui para ajudá-lo, né? Mas tem pessoas que isso parte muito também da questão da personalidade. Tem pessoas que são mais retraídas mesmo, mais tímidas. E aí o outro precisa ter muita sabedoria para conseguir acessar, né? Para conseguir fazer com que o outro fale. Comece tocando por assuntos que o agrade, né, que sejam de interesse, por aí fica bem mais fácil. Então, de repente, chegar no canto e falar, ó, você vai contar isso e fala agora, senão tchararã, de repente não é tão eficaz. Talvez mas se a mulher quer tirar, tem outras ferramentas de comunicação que podem ser colocadas. Existem outras ferramentas, né? Porque às vezes a pessoa é tímida ou ela tem dificuldade de se expressar para o outro. Então, a gente precisa ter sabedoria para ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais que vai conseguir chegar bem na pessoa, né? Tentar conversar com o outro a partir de assuntos que o interessam, né? Talvez o parceiro goste de coisa de assuntos relacionados à pescaria. Então, comece por ali.
fica mais fácil desenvolver um diálogo. Agora, é bom a gente analisar também que a falta de comunicação é quando um se cala na relação, é um problema. Mas há um outro problema também, que quando só um quer ter voz. O homem, por exemplo, e muitas vezes isso prevalece com mais frequência no comportamento masculino, não, é a minha voz que prevalece nesse relacionamento. As normas, elas são dadas por mim. O ritmo do relacionamento é dado por mim. E você tem que calar, suportar, consentir e não reclamar de absolutamente nada, porque eu sou a voz aqui. Então, esse é um grande problema dos relacionamentos também, porque muitas vezes um se cala, mas muitas vezes também esse que se cala é sufocado por uma presença muito imponente do parceiro ou da parceira. Isso também é um problema. É grande, né? Porque isso aí já é uma questão mais de violência psicológica, né? O outro achar que tem voz maior ou superior ao parceiro ou à parceira, né? Nós, mulheres, a gente tem vivido um tempo que a gente tem vencido, né? Tem vencido isso com muita maestria, mas a gente, às vezes, ainda tem enfrentado muitos conflitos por querer ter voz, né? Isso é muito difícil. Tem muitos relacionamentos entrando em crise porque as mulheres têm conseguido sair dessa, vamos dizer assim, dessa violência psicológica, né? De achar que não, eu não vou ser mais submissa ao parceiro. Eu também tenho opiniões. Eu também posso trabalhar, eu também posso fazer. Eu também tenho talentos para desenvolver, né? Então, a gente acaba que tem enfrentado muitos conflitos nos relacionamentos por conta dessa libertação, digamos assim. Essa ideia do cala a boca, quem manda sou eu, já era, isso né? Isso não existe mais. Muito bem. Olha, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, a gente está encerrando esse primeiro ponto que nós estamos trazendo, que é fundamental dentro dos relacionamentos, que é a comunicação eficaz. Você que está nos assistindo aí, Thiago, o que está acabando com o meu casamento é justamente a falta de comunicação. Meu marido não fala nada comigo, ele vive uma vida absolutamente paralela, a vida dele é um verdadeiro mistério, eu não consigo acessá-lo. Tem homens também, Thiago, a minha mulher era toda boazinha, toda, entre aspas, obediente, e de uma hora para outra eu estou me perdendo na relação porque eu não estou sabendo como lidar com essa mulher empoderada. Você acha que os homens precisariam passar por um curso de aceitação do empoderamento feminino? Porque muitos homens estão desbaratinados com isso, não conseguem aceitar essa nova versão de vocês, mulheres. E acaba que essa versão ela é muito boa, ela é uma versão interessante, né? Porque nós, mulheres, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. E tem muitas mulheres competentíssimas hoje em dia, né? Desenvolvendo papéis incríveis, né? Sentadas em cadeiras, né? Honradíssimas. Então, não é que os homens precisam fazer um curso para conseguir, eles só precisam aceitar. Aceita que dói menos. Aceita. A aceitação é muito mais fácil vem pela questão do entendimento. Isso é muito e depende também muito da questão da criação, né? Da questão familiar, né? Em que ambiente familiar esse homem foi criado. Acaba que ele traz para esse relacionamento aquilo que ele aprendeu. Talvez ele tenha assistido o pai, né? Vamos dizer assim, mandar na mãe. Ela só aceitava as ordens. E era isso. Quer dizer, essa é uma construção histórica, né? Sim. Meio que sempre foi assim, e de repente essa geração bateu a mão na mesa e falou, chega. Despertamento, né? Bom, e a gente está aqui para ser sincero com quem está emprestando o seu tempo para nos assistir. E é verdade que a gente tem uma vida muito conjunta. Meio que a gente vai em quase todos os lugares juntos, a gente faz muita coisa junto, e isso... Bom, eu não tenho problema com isso, mas muitos casais, um membro do casal, às vezes, tem uma vida assim muito louca, fora do ritmo do casamento. Até onde vai, na sua opinião, Fran, porque, claro, a pessoa casou, ela não se anula, ela continua sendo uma persona única ali. Mas a vida também precisa mudar. Não dá para ela manter o mesmo estilo, ritmo, as mesmas amizades de antes. Até onde vai esse limite, na sua opinião, hein? Precisa existir um equilíbrio, né? Dentro do relacionamento. Aquilo que é acordado, tá tudo certo, né? Aquilo que o casal acordou e tá bom para um, tá bom para o outro, tá tudo certo. Mas a questão é que dentro de um relacionamento existem duas pessoas
Elas não são uma pessoa só, elas são duas pessoas que vieram de famílias diferentes, que vieram de uma vida diferente. Perspectivas culturais diferentes. Perspectivas totalmente diferentes, né? Pontos de vista totalmente diferentes. E isso precisa ser respeitado. Não é porque nós casamos que eu me anulo, você se anula, né? Existiu uma vida toda sua antes de mim, existiu uma vida minha toda antes de você. Existiu? Né? Existiu. O que a gente precisa... Sem maiores detalhes, então. Prossigamos. Melhor. Vai. Eu acho que o ponto importante dentro do relacionamento é o equilíbrio, né? Não pode também, o que eu bato sempre muito nessa tecla, né? Não é porque eu tô casada que algumas amigas, minhas melhores amigas morreram, a minha irmã morreu, o meu relacionamento com a minha mãe morreu, não. Né? Precisa ter um espaço, precisa ter uma privacidade, precisa ter a tal da liberdade, né? Não é porque você está casado comigo que você vai deixar de jogar um futebol com seus amigos, né? Você precisa ter esse relacionamento com seus amigos. Ou então você deixa? Há muito tempo, querido. Tô brincando, gente. Vai, continue. Não, tem amigo meu, por exemplo, que o cara joga tênis a manhã toda, assim, e a mulher já tá meio brava, né? Requerendo também o seu direito de poder se divertir, dar uma passeadinha. Claro que eu tô brincando aqui, não tem nada de... Direitos iguais, né? Jogam tênis. Mas tem muito disso. Na relação, da relação mantém a sua rotina de solteirices desenfreadas e o outro fica enclausurado na sua rotina doméstica. Muitas vezes o homem fica em boteco até tarde da noite, é amigo todo dia. Quer dizer, embora cada um inegavelmente tenha a sua individualidade, mas não dá também para viver uma vida desenfreada. Não. Existe um limite. Né? Dentro de um casamento, a solteirice, como você diz, desenfreada, ela não é saudável. Não é saudável. O que eu digo que é saudável é respeitar o espaço do outro. Não tem problema eu sair com a minha irmã para tomar um café, para me divertir com ela, com a minha mãe, com as minhas amigas. Isso não tem problema, isso é até saudável. Eu penso assim que é saudável, né? Mas a solteirice desenfreada dentro de um relacionamento não é saudável. Isso com certeza vai dar, como dizem por aí, vai dar ruim. Não vai dar certo, né? E tudo que é combinado dentro de um casamento, tá bom assim... Eu vou sair com os meus amigos hoje, você vai sair com as suas amigas? Tá ótimo, vamos nos divertir, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Porque não é porque eu casei que eu vou morar dentro de uma prisão também. Tá, mas um homem casado, ele pode ter uma turma de solteiros que ele sai uma vez por semana? Ou o cara casado, no máximo, ele pode ter amigos casados também? Essa questão de no máximo, acho que fica muito limitado, né? Depende do que tá bom pro casal. Eu acho que não seria muito, não seria, até digo que não existe assim o ideal, mas falando no ideal, acho que não seria ideal um homem casado como você ter uma turma de amigos solteiros, porque o que os amigos solteiros estão procurando não é o que você, de repente, está procurando. Né? E tome indiretas, né, gente? E tome indiretas. Olha, eu fiquei assim meio sem saber por onde eu vou agora aqui, mas vamos... Eu queria falar sobre, já que nós estamos conflitando aqui, eu queria entrar na pauta conflito. Porque todo casal, assim, eu não vou dizer que jogou prato, correu atrás um do outro com rolo de macarrão. Já. Enfim, mas conflito já teve. Eu já dormi no sofá uma meia dúzia de vezes aí nesses 19 anos. Eu acho que quase todo casal... O pessoal às vezes fica espantado, mas eu acho que quase todo casal já fez isso. Se não dormiu, vai dormir um dia, né? Isso é normal. Mas não é o ideal. O ideal é, tendo um conflito, resolver antes de ter que dormir no sofá. É mais fácil, né? Não é o ideal, é o mais fácil, né? Você fica sofrendo por dias, por uma noite inteira, porque você deitou sem resolver um problema, é sofrimento. Então é muito mais fácil sentar e falar assim, vamos resolver isso agora, e aí depois, se você quiser dormir no seu sofá para você colocar os seus pensamentos em ordem, ok, mas vamos resolver isso agora. Né? Evita sofrimento, evita fadiga, evita pensamentos equivocados. Mas existe até uma recomendação bíblica sobre isso, né? Antes de você ir para a cama, resolve esse problema aí. Agora, falta muita sabedoria e... Bom, eu tô com 39 anos e a gente vai capengando e amadurecendo e apanhando
Mas eu sei que em muitos episódios da minha vida faltou maturidade, faltou humildade para poder falar, ó, vamos resolver isso, vamos sentar, eu fui um imbecil, me perdoa, releva e vamos tocar a vida e eu tô indo para a cama para... Enfim, vou dormir no meu cantinho lá. Eu acho que a humildade, ela é fundamental para ajudar os casais a resolverem os seus iminentes conflitos. Porque conflito todo mundo vai ter, mas humildade nem sempre todo mundo tem. Eu vou repetir isso aqui, conflito todo casal vai ter, mas a humildade necessária para falar, foi mal, eu errei, olha, eu fui grosso com você, olha, isso não devia ter acontecido. Essa humildade nem todos têm e ela faz uma falta danada. A humildade faz uma diferença gigantesca dentro de qualquer tipo de relacionamento, né? Seja ele amoroso, seja ele paterno, materno, a humildade faz uma diferença enorme dentro de um relacionamento. Mas dentro de um relacionamento, sempre vai ter um dos parceiros que vai ter mais dificuldade que o outro de ceder, de reconhecer que errou, de tomar a iniciativa de ir lá e falar assim, ó, vamos conversar e vamos resolver. E aí o outro que tem mais facilidade precisa também ter a bendita da humildade e falar assim, não, já que ele tem essa dificuldade, mesmo ele estando errado, eu vou tomar a iniciativa para a gente resolver esse problema, né? Porque as pessoas não são iguais, como a gente diz. Então, sempre um terá mais dificuldade que o outro de reconhecer, de chamar para conversar, de sentar, falar, vamos sentar, eu errei aqui, você errou ali, e do jeito que tá, não tá bom. Olha, a gente falou sobre a individualidade, cada um ter o seu tempo só, o tempo consigo. Nesse tempo consigo ele se diverte, ele ri, ele brinca. Bom, é a vida, é a individualidade dele acontecendo. Mas, bom, assim como o indivíduo precisa desse momento dele, o casal também precisa do seu tempo juntos ali para poder estarem afinando, para poderem convivendo. Eu queria que você falasse sobre a importância desse tempo junto como casal. Tempo junto como casal, seja ele semanal, seja ele mensal, eu não sei, né? Cada um tem as suas... mas uma vez por mês é muito pouco, né? As suas possibilidades, eu não sei do que você... Cada um tem as suas possibilidades, né? A sua rotina, né? A sua condição financeira, cada um tem a sua realidade. Mas o casal ele precisa estar sempre conversando, sempre junto, sempre tendo um tempo junto, seja para sair, para divertir, para fazer uma viagem, né? Porque tem casais que têm filhos, né? E às vezes a rotina da casa ela é extensa. Às vezes a rotina da casa demanda muita atenção, demanda muita preocupação. Para o casal, não tem como um casal viver bem e se alinhar sem tempo. Não tem como. Quer dizer, de repente o casal trabalha junto. Não é desse tempo que nós estamos falando aqui. Isso aí, né? Cada coisa, né? O trabalho é uma coisa, o tempo de qualidade juntos é outra coisa completamente diferente. Esse tempo de qualidade, eles não vão falar sobre trabalho, sobre problemas, não. Vão curtir um ao outro, não é para pensar em problema. Agora, tem uma ideia muito errada dos casais que, às vezes, um e o outro do casal defende que não, a gente não faz nada junto porque nós não temos dinheiro. Fazer coisa junto requer muita grana. Para jantar é muito caro, para viajar é mais caro ainda, para a gente, de repente, alugar um quarto num hotel e dormir lá e a gente poder ter uma privacidade maior só nossa também é muito caro. Mas aqui é que está o grande engano. O casal não precisa de ter dinheiro para ter esse tempo só dele. Às vezes uma caminhada que se faz no parque ali de mão dada, com certeza, observando a natureza, batendo um papo, rindo juntos, ou senta os dois ali, e a gente é algo que a gente especialmente faz muito, a gente gosta de tomar um cafezinho de tarde, e ali a gente toma quase todo dia a gente faz isso, é meio que sagrado na nossa rotina, a gente toma o café, não custa praticamente nada, e a gente sorri, fofoca, fala da vida dos outros, põe defeito em todo mundo. E ali a gente... mas isso acontece. Eu falei que ia ser um papo honesto. E é ótimo, né? E é ótimo, e não custa nada. Faz um bem danado. Então, o casal que está assim, a gente não faz porque não tem dinheiro. Isso é uma grande mentira, é uma auto-enganação. Não faz porque não prioriza. Porque quem prioriza tendo ou não tendo dinheiro, vai fazer. Acaba que a questão das redes sociais, né? Ela, com seu glamour, acaba que os casais hoje em dia olham e acham que tudo que eles têm que fazer é tudo que os casais
colocam na internet, né? De viagens incríveis, de coisas absurdamente caras. E não é por aí, né? Uma caminhadinha no parque faz um bem danado, né? Um cafezinho no meio da tarde, em casa mesmo, sei lá, sai pro seu quintal, toma o seu café com seu marido, com a sua esposa. Isso faz um bem, isso é saúde pro relacionamento, né? Para colocar as ideias em ordem, para se curtirem, para brincarem, como você disse, falar da vida de outras pessoas, né? E com isso a gente vai aprendendo. Isso é muito importante na relação. Agora, tem um negócio também, assim, o casamento acabou porque caiu na rotina. Olha, ficou chato, não tem mais aquela chama acesa. Manter essa tal da chama acesa, passa por esses momentos singelos, praticamente gratuitos, bem vividos também? Com certeza, né? O casal não precisa, porque esse papo de rotina, a rotina dentro de um seio familiar, de uma casa, dentro de um relacionamento, acaba que a rotina é muito importante, né? Manter uma rotina saudável é muito importante. Então, esse papo de caiu na rotina, isso é meio que desculpa, né? Meio que desculpa para um problema, às vezes, maior que está por trás desse caiu na rotina. A nossa história ela é meio dividida por etapas, né? A gente teve um início de casamento muito pobre, com muita dificuldade em ter dinheiro para... Mas assim, quando eu falo de muito pobre, eu estou falando de dinheiro para as necessidades mais básicas do dia a dia. E você em casa cuidando das crianças e tal. Aí de repente isso, a gente foi trabalhando duro, muito esforço, muito tempo, e as coisas foram gradativa e rastejantemente mudando. E hoje, graças a esse muito trabalho, graças a Deus que a gente serve, a gente crê, graças a pessoas também que foram nos dando oportunidade ao longo do tempo, hoje a gente tem uma vida muito mais confortável do que aquela de quando a gente começou. E você também hoje é uma profissional de muita qualidade, você tem sua empresa, você é uma profissional da psicanálise, você atende no consultório, seus pacientes e tal. Então você tem uma vida. Eu sei que essa questão de apoiar as carreiras é um entrave para muitos casais. Muitos casais disputam. Essa mulher está ganhando mais dinheiro que eu, essa mulher está despontando demais, ou esse marido ele tem a atenção muito voltada para ele e isso me incomoda. Como é que o casal, ao invés de ver o outro como adversário, passa a ser aliado e fortalecer um ao outro? Eu acho que é fundamental para o crescimento junto. E muitos casais acabam se sangrando porque se tornam adversários, né? E concorrentes. Se a gente partir por esse princípio de serem adversários, a gente já vai entender que isso não é um bom relacionamento, né? Porque o casal sendo adversário, eles não vão conseguir trabalharem juntos, não serão uma boa equipe, né? Então, partindo por esse começo de serem adversários, a gente já entende que não é um bom relacionamento, né? O casal precisa torcer pelo sucesso do outro, porque o seu sucesso é o meu sucesso também, né? O seu sucesso é o meu é o seu sucesso. Eu entendo que um relacionamento saudável é assim, funciona assim. Você sendo meu braço direito, eu sendo seu braço direito. E assim a gente caminha junto e tem uma vida mais fácil. Estabelecendo metas conjuntas, né? Conjuntas, mesmo que individuais, metas conjuntas. Então, assim, ter essas metas conjuntas, é claro que vão interferir diretamente até na durabilidade e na qualidade do relacionamento. Na qualidade de vida deles como pessoas diferentes, como casal e como qualidade de vida, com certeza. Né? Eu não posso pensar que você é o meu adversário. Se eu enxergar dessa maneira, esse casamento vai fracassar, com certeza. Olha, uma grande dificuldade que os casais têm, e é inegável isso, é de lidar um com a família do outro. Às vezes há interferência demais. O pai da esposa fica xeretando demais, a sogra dos dois lados enxeretam demais, interferem demais, quer ensinar a mulher a criar os filhos dela, e quer ensinar até a mulher a tratar o marido. Interferência demais, às vezes no aspecto financeiro, cobra demais, e às vezes visita demais, às vezes o parente vem e não vai embora e fica ali interferindo na dinâmica da família. Eu já vi casamentos que ruíram, que acabaram, porque havia interferência parental demais.
parente de cá, parente de lá, e aquela vida misturada, e acabou que não conseguiram permanecer na relação. No nosso caso, a sua família e a minha família já eram famílias amigas, porque a gente conhece desde a infância e crescemos juntos, e quem conhece a nossa história sabe bem disso. As famílias, eu não vou dizer aqui que são as melhores amigas do mundo, porque tem diferença e é normal ter diferença, mas são pessoas que se gostam e se respeitam e pronto. Então a gente, no geral, nós nunca tivemos dificuldade com isso. Mas a maioria dos relacionamentos, ou pelo menos boa parte deles, não consegue lidar bem com isso, né? Muitos relacionamentos fracassam, né? Diante dessas situações de... E aí que a gente pensa na questão do limite, né? Quem estabelece o limite dentro da minha casa? Né? Somos nós quem estabelecemos o limite. Mas é minha mãe, é o meu pai, é a minha avó. Não interessa. A gente estabelece os limites. Até aqui vocês podem, daqui para cá vocês não podem. Nós precisamos ter os nossos limites claros, né? Até onde os meus pais podem intervir, dar opinião dentro do nosso relacionamento, da nossa casa, no modo como a gente cria os nossos filhos. Até onde a gente deixa. Né? Mas aí quando a gente fala dessa questão dos limites, é estabelecer limites de forma também respeitosa, né? Porque todo relacionamento saudável existe não é se isolar também. Não, né? Se isolar, porque a gente precisa dos nossos familiares. Isso é super saudável, você ter continuidade, né, de relacionamento com seus pais, com a sua sogra. Isso é fundamental dentro de uma família. Isso é muito bom, né? Se relacionar com a família é muito bom. Mas aí eu digo a questão de estabelecer limites de forma muito respeitosa. Porque todo relacionamento onde existe o respeito, vai tudo bem. Onde eu consigo colocar as minhas ideias, as minhas opiniões, os meus limites, se eu consigo colocá-los com respeito, é claro que o outro vai entender. Mas aí tem pessoas que não têm sabedoria para isso. Eu vou colocar limite, então eu vou enxotar todo mundo da minha casa. Vou dizer para eles que eles não podem mais visitar a minha casa, não podem mais dar opinião a respeito da criação dos meus filhos. Não funciona assim. Esse radicalismo também não é o correto. Porque a gente sempre vai precisar da opinião do outro, uma vez ou outra a gente vai precisar. E a gente aprende também com a opinião dos outros. Eu acho que a Fran foi muito feliz quando ela fala que tem que ter respeito. Eu acho que se a gente tem amor e respeito no nosso coração, na nossa vida, como decisão de vida, tudo fica mais fácil, né? Porque se a sogra vem, a gente vai conseguir respeitar, e se for necessário falar, sogra, até aqui eu acho que já tá bom, daqui para frente a senhora pode deixar que a gente mesmo cuida. Existem várias maneiras de se falar uma coisa, Muita coisa, mas sempre mantendo o respeito. O respeito, né? O amor, respeitando, né? Por exemplo, essa questão das sogras são muito, às vezes são o pivô de muito conflito dentro de família, né? A questão das sogras, né, dos sogros. A gente precisa entender que os nossos sogra, sogro, eles vieram de uma estrutura familiar diferente, de vivências, de experiências diferentes. Né? Então a gente precisa ter essa sabedoria, ser flexível. Mas tem casos que não é fácil, não, porque tem sogra que é chata pra caramba, aí mesmo, interfere pra valer. Mas aí a questão de se é chata, se interfere muito, se está ultrapassando os meus limites, eu vou fazer com que ela entenda, mas de forma respeitosa e sábia. Muito bem, interessante isso. Eu acho que muitos casais pecam porque não sabem estabelecer esse limite. Ou se isolam demasiadamente, aí os filhos vão crescer sem a presença dos avós, não dão certo com a família e aí vira aquele conflito. E outros que a família, o esposo ou a esposa não tomam nenhuma decisão sem consultar. Parece assim, eu vou consultar a madre agora. Aí pega, oi... queria saber, o menino tá com... Assim, sempre briguei com meu marido, o que eu faço? Então, essa vida exageradamente compartilhada com a família também não dá. A gente tem que aprender a resolver os nossos problemas. Tem coisas que a gente não precisa contar, ninguém precisa ficar sabendo. Tem coisas que o casal precisa resolver ali e pronto, é um problema deles, não da família toda, né? Aí a gente fala também sobre a questão que tem muitos homens que não conseguem tomar nenhum tipo de decisão dentro de casa sem ligar para a mamãe, né? Para pedir sempre o filhinho da mamãe. E geralmente esses filhinhos da mamãe, as mães deles, se a gente for olhar, se a gente for
perceber bastante ali, a gente vai ver que é uma mãe muito narcisista, controladora, né? Então, o filhinho tem sempre que estar ligando para a mamãe para... será que é bom? Tudo ele vai precisar consultar a mamãe dele. Vai trocar de carro, consulta a mamãe. Vai comprar uma casa... Teve um problema com a esposa, vai consultar a mamãe. Ou a esposa não fez a comidinha da mamãe, que parece com a da mamãe, vai reclamar com a mamãe também. Então, tem muitos casamentos que enfrentam esse tipo de problema também. Fran, daqui a pouco a gente vai entrar na questão da criação dos filhos, porque tem ritmo diferente, né? Às vezes o marido é bravo e a esposa é absolutamente complacente, os meninos estão tocando o terror e a mãe não é capaz de fazer nada. Eu queria entrar nisso, mas antes eu queria falar sobre abrigo emocional. Porque uma das missões do casal é o marido dar à companheira dele essa segurança emocional de que, você pode passar por tudo na sua vida, de que eu estou aqui com você. Eu estou segurando na sua mão. E eu estou segurando na sua mão, mesmo enquanto eu estou fazendo a correria da vida para garantir o pão aqui para casa. Eu estou correndo atrás do arroz e feijão, mas ainda assim eu estou com você. Porque às vezes as mulheres são frágeis do ponto de vista emocional, ou passam por uma crise emocional, entram em depressão, e muitas vezes se sentem abandonadas dentro da relação. E ter esse suporte do companheiro, de assim, você pode passar por qualquer coisa, que eu vou estar aqui do seu lado. Essa segurança emocional para a mulher, eu sei que ela é muito importante. E para nós homens também, assim, eu pisei na bola, eu não sou o melhor homem do mundo, eu tenho as minhas múltiplas fraquezas, mas ainda assim eu sei que lá em casa eu tenho com quem contar. Esse suporte, para além de tudo, é muito importante dentro da relação, né? Com certeza, né? Eu acho que esse suporte é uma das coisas que nos trouxe até aqui, né? Sim. A comemorar daqui a alguns dias, esses 19 anos de casado, acho que é uma das coisas que nos trouxe até aqui. Um dos nossos segredos. Pelo menos para mim, né? Eu sei que eu posso passar por qualquer tipo de situação que você vai estar lá para mim, né? Então tem muita mulher que sofre tanto com isso, porque elas não só se sentem, mas estão sozinhas dentro da relação, né? Não só sentem, mas estão sozinhas dentro da relação. Muitas são... Quer dizer, não é impressão, é de fato, né? De fato, tem muitas. Eu atendo no consultório e eu vejo casos assim, de muitas mulheres que estão casadas, mas estão sozinhas dentro da relação. Não podem contar com o companheiro, nem com coisas materiais, um simples shampoo para o cabelo, e nem com um abraço, nem com um acolhimento, nem com uma palavra de eu tô aqui para você. Então tem muitas mulheres e muitos homens também sofrendo a relação com essa tal da solidão. Muito bem, interessante isso. Acho que é um assunto para a gente refletir e em outras oportunidades que a gente tiver também, discutir isso com os nossos espectadores aqui no nosso podcast. Eu prometi que a gente ia falar sobre o desafio de criar filhos, e eu já vi muito isso. Às vezes os pais são muito grossos e as mães são meio que talvez para compensar a grosseria do marido, querem amparar demais filhos que precisam ser repreendidos. Como é que faz isso? Esse conflito de maneira de criar o filho. Eu já vi casamento acabar por causa disso. E também a cabeça dos filhos ficam bagunçadas, porque não tem um padrão de educação. Um é de um jeito, outro é do outro. Quer dizer, do ponto de vista emocional, essas crianças não têm referência, né? Com certeza. O que tem de criança perdida dentro de casa, né? Mas o que a gente precisa entender é que precisa existir o equilíbrio, né? O equilíbrio dentro de casa, né? Se o meu pai é mais bravo, se ele, né, é mais enérgico e a minha mãe é mais doce, é mais tranquila ou vice-versa, isso é bom, é um equilíbrio, né? Porque já pensou se os dois fossem bonzinhos o tempo todo? Ou se os dois fossem bravos o tempo todo? Então essa diferença acaba que ela é positiva, porque precisa existir o equilíbrio. Ele tem que saber lidar com ela, então. E o importante também o casal precisa se comunicar antes para educar os filhos, né? Porque não adianta, o marido vai lá, dá uma opinião para o filho, ensina uma coisa, a mãe vai lá e desfaz o que o pai ensinou. Um educa e o outro deseduca. E o outro deseduca. Então, eles não podem ter pensamentos diferentes, né? Sobre o mesmo assunto. O pai
ensinou isso, a mãe vai lá e ensina outra coisa, que é bem diferente do que o pai ensinou. Tem que ter um alinhamento. Tem que ter um alinhamento. Os pais precisam se alinhar antes para educar os filhos, né? Ó, o menino tá fazendo arte, jogando almofado no outro, e brigando na sala, e derrubando tudo. Aí a mãe, menino, na hora que seu pai chegar, você vai ver, viu, menino? Menino, seu pai chegar, eu vou contar tudo pra ele. Quer dizer, a própria mãe, muitas vezes, se desautoriza, né? Com certeza, né? Ela já se coloca como uma molenga dentro de casa. Por que ela precisa esperar o marido chegar? Por que esse filho precisa esperar o pai chegar se ela está lá, né? Ela pode muito bem resolver o problema. Ela não precisa esperar jogar toda a responsabilidade para o marido, da correção para o marido, porque ela também é autoridade dentro de casa. Os dois são autoridade dentro de casa, né? Agora, o que a gente percebe também, em muitas famílias, são que tem pais que estão criando os seus filhos como se eles fossem bichinhos de estimação, né? Vai lá, coloca uma raçãozinha, uma água e de vez em quando faz um carinhozinho na barriga do filho. Os filhos ficam sozinhos dentro do ambiente, se sentem sozinhos dentro daquele ambiente familiar. A gente atende e percebe muito isso. Filhos que estão abandonados dentro de casa. Não podem contar com seus pais para absolutamente nada. Os pais não fazem nem ideia do que se passa na cabeça dos filhos. E a gente precisa entender que os filhos não são bichinhos de estimação. Os filhos são seres humanos que têm sentimentos, que sofrem, que sentem solidão, que sentem medo, que precisam ser acolhidos, precisam ser amparados, precisam ser ensinados, precisam de companhia, né? Mas muitos pais estão criando como se eles fossem apenas bichinhos de estimação. E até os bichinhos de estimação requerem carinho, né? Eles querem dar uma passeadinha, gostam de um cafunézinho, às vezes o cachorrinho deita ali e abre as perninhas assim, esperando algo além da porção de ração que ele tem. Mas muitos pais acham que os filhos precisam apenas de comida, de água, né? Sendo que o ser humano, ele tem outras necessidades. Menino tá chato, toma o celular, menino. Toma o celular ou toma um chocolate só para não me incomodar. A gente tem uma geração de pais culpados e que tem dificuldade de confrontar. De falar, filho, você tá errado nisso, nisso, nisso e nisso. Isso pode também gerar e aí eu já vou acessar muito mais do que a minha preciosa esposa, que é a psicanalista. Essa geração não confrontada pode se tornar daqui a pouco uma geração desenfreada e sem limites? Com certeza, não só desenfreada e sem limites, como também uma geração perdida, que não vai saber o que quer, o que é, né? Uma geração sem autoconhecimento, sem identidade também, própria. Sem identidade própria, com certeza. É uma geração de pessoas fracas, fragilizadas, porque não foram confrontadas, não foram direcionadas, não foram acolhidas, né? E isso é muito, muito preocupante até. Olha, eu aprendi na minha vida, desde muito cedo, a importância de celebrar as pequenas vitórias. Você não precisa de grandes espetáculos para poder fazer uma festa. Às vezes, um pequeno aumento de salário que você tem, você celebra aquilo, você se enche de gratidão por aquilo, você compartilha essa vitória com as pessoas que são dignas de ouvir isso e que vão se alegrar com você. Às vezes, uma troca de carro que você tem, um pouquinho melhor, e você faz aquilo com tanta alegria no seu coração, é uma conquista de maneira macro, pequena, né? Porque assim, se for olhar no plano macro, é uma conquista pequena, mas você celebra aquilo de maneira muito grande. Ou o casal que consegue passar um final de semana em Caldas Novas, que é uma coisa que aparentemente simples, para muita gente não é nada, mas o casal passa esse final de semana, namora muito, conversa muito, se divide. Pode ser muito eficaz, né, para o casal. Muito eficaz. E eu estou dizendo assim, eu aprendi isso, a ter as minhas pequenas festas interiores com pequenas conquistas ao longo do tempo. Mas quando o casal também, ele aprende a celebrar juntos as pequenas conquistas que eles vão tendo como casal, isso acaba atraindo outras coisas boas também, né? Com certeza. A gratidão, ela abre portas, né? Porque tem casais que, vamos comemorar só quando a gente comprar um Porsche, por exemplo. Porque as outras coisas pequenas, elas são significantes também. Mas tem elas gente, são importantes também. Você falou do Porsche, mas tem casal que só quer comprar um Porsche para pôr na porta de casa e ligar a energia elétrica, né?
E deve ser comemorado. Deve ser comemorado quando acontece, deve ser comemorado porque é uma conquista. E é muito importante também, a gente ainda voltando à questão dos filhos, os casais também comemorarem as suas vitórias com seus filhos, incluírem os filhos e com essa inclusão eles estão ensinando seus filhos também a serem gratos pelas pequenas coisas. Porque se eu não sou grato nas pequenas, como eu serei grato nas grandes coisas, né? Isso é maravilhoso. E assim, quando eu trago os filhos para o seio familiar, eu gero neles o sentimento de pertencimento, né? Eles precisam participar. Uhum. Eu participo, né? Eu pertenço a isso aqui, eu faço parte dessa vitória. Não só eles que trabalharam, mas eu também faço parte dessa, eles são incluídos, né? Como eu disse, os filhos têm as suas necessidades, inclusive a necessidade da inclusão. Se sentir parte. Com certeza. É muito importante, né? Para uma área que é muito importante dentro do relacionamento também é a questão da sexualidade, né? Muitos casais, às vezes, têm ritmo diferente, ou você já deve ter recebido aí no seu consultório também mulheres que reclamam, lá em casa nunca acontece, o marido nunca... Enfim, é uma área importantíssima e que, se ela vai bem dentro de um relacionamento, ela acaba resolvendo um monte de problemas, né? Não existe casamento sem sexo, né? Na verdade. Mas aí quando, por exemplo, a gente precisa entender, esse problema vem de onde, né? Essa falta. Por exemplo, quando isso acontece no casamento, de a mulher reclamar do marido, a gente precisa entender isso vem de onde? É de um problema de saúde que o seu marido está enfrentando, hormonal, excesso de problema, depressão, ou é só desinteresse mesmo, né? Só desinteresse na sua pessoa. A gente precisa investigar. Mas isso é muito importante, por isso que a gente falou tanto sobre a questão da comunicação, né? Às vezes o casal está passando por um problema de falta de sexo dentro do casamento, mas eles não conversam sobre isso. Não conseguem conversar sobre isso. Olha, não estou legal, né? Eu não estou gostando disso, ou eu não tô tão interessado mais, ou eu estou mal, acho que eu estou com algum problema de saúde porque eu quero, mas eu não estou conseguindo. É muito importante ter essa clareza, essa afinidade, para que o problema seja resolvido. Bom, assim, muitos homens, eu já ouvi homens falando sobre isso, mas assim, falar de sexo com a minha mulher é broxante, assim, tocar nesse assunto com a minha mulher já me desanima, é um negócio que não... É bom fazer, mas falar é péssimo, conversar sobre isso é muito constrangedor e acaba me desanimando ainda mais. Quer dizer, problema de comunicação. Não deveria ser constrangedor, porque se ele faz com a pessoa, ele deveria ter pelo menos um grau bom de intimidade para pelo menos falar do assunto, né? Porque se consegue fazer, deveria conseguir falar sobre o assunto, né? Não existe casamento saudável sem sexo, não existe um sexo bom sem comunicação também. E agora, para terminar, nós vamos testar se já estamos nos conhecendo bem nesses quase 19 anos que estamos juntos. Eu quero que você diga, e aí eu vou perguntar, e depois você me pergunta e eu te pergunto. Eu queria que você falasse qual o melhor lugar que nós já estivemos juntos, na minha perspectiva. Na sua? Acho que... Nova York. Nova York, acertou. E na minha? Eu acho que Nova York também, foi muito bacana nossa viagem lá. Até hoje é o meu lugar favorito também. Quando alguém me pede dinheiro emprestado, eu digo... Sim. Não, eu dizia sim, já foi há muito tempo. Não, sério, isso já foi. Hoje em dia eu digo, se é um valor que eu posso dar, eu dou. Se é um valor que eu não posso dar, eu falo não posso ajudar nisso. Já foi extremamente sim. Já fui demais, já fui escravo disso, mas me libertei. E quando alguém te pede dinheiro... quando eu peço. Quando você pede, aí sim, você ainda não conseguiu. Eu ainda não tenho essa facilidade. Melhorei muito, mas ainda não tenho essa facilidade. Com os meninos, você acha que eu sou bravo ou eu sou mole demais? É mais energético. É sério? Aham. Você acha que eu sou bravo com os meninos? Não bravo, mais energético, impõe mais. Isso é bom. Engraçado que na minha visão eu já vejo que você é mais brava do que eu. Não pensava nisso. Eu imagino que eu sou a boazinha do... Não é nada, tá todo mundo querendo ser o bonzinho da história aqui, mas acho que sim. Não é muito assim. Receber visitas em casa, eu gosto ou não gosto? Gosta.
Eu gosto com ressalvas. E também não gosto de visita que demora demais. Eu acho que assim, tem prazo de validade. Vem, aí, pronto, já foi. Uhum. Mas assim, aquela visita que quer varar a noite, conversando, às vezes cansa. E então, eu gosto? Não, você gosta de receber e gosta de mais tempo do que eu. Acho que a sua data de validade da visita, ela gosto de papear mais. Você gosta de ter mais paciência com... em relação a parentes, você acha que eu gosto de estar mais perto ou você acha que eu prefiro assim, vocês lá e nós aqui? Mais perto. Você sempre foi mais carinhoso com os parentes, né? Acho que diferente de mim. Sim ou não? Não, eu acho que você se relaciona bem, até porque o meu povo tudo te adora, então tá tudo certo. Mas você é mais carinhoso. Olha, eu queria te dizer aqui, diante de todos, que tem sido um enorme prazer. E aí o pessoal pode interpretar como quiserem, mas tem sido, de fato, um enorme prazer dividir esse tempo todo com você. É muito bom ser seu marido. Prazer é todo meu. Apesar de todas as raivas que você me passa. Algumas. Passamos. Fran, é claro que em nenhum relacionamento tudo são flores, né? E também no nosso não é só flores. E como a gente prometeu uma honestidade com os nossos espectadores, com os internautas que estão nos dando a honra da audiência, eu acho que assim, na nossa vida, como na vida de qualquer casal, superação, perdão e aceitação são fundamentais, né? Em qualquer relação, inclusive na nossa, né? Não são só flores, tem espinhos pra caramba, né? Muitos. Pra caramba. A gente teve que... E estamos, eu acho que enquanto a gente tá vivo, a gente tá aprendendo, né? A lidar, a superar, a gente sempre vai aprender. Porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito a qualquer coisa. A qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de frustração, a gente vai estar sujeito. Mas é muito, muito importante, dentro de uma relação, o casal aprender a superar. Aprender a perdoar. Não tem como você ter um casamento saudável e duradouro sem o perdão, né? O perdão é fundamental dentro de qualquer tipo de relacionamento. Muito bem. Bom, e nós já passamos por muitas dificuldades, já passamos por muitos perrengues. Vários. A gente já teve que nos mutuamente perdoar várias vezes. Perdoar por ofensas das mais variadas naturezas, e a gente está aqui hoje cheio de cicatrizes e de boas histórias para contar. Eu acho que isso é muito bacana. Aquele ditado, vivendo e aprendendo, né? E de cada dificuldade que a gente passa, a gente tira uma lição, com certeza. Bom, eu queria dizer que ao longo desses mais de 20 anos, na verdade, que nós estamos juntos, tem sido um prazer dividir a vida com você. Obrigado por estar aqui. E eu queria também que você falasse aí o seu Instagram para o pessoal te seguir. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, de repente marcar uma consulta, você que é uma psicanalista extraordinária, que o pessoal possa fazer contato também. Prazer foi meu, enorme. Acho que isso vai ter que cortar. Não vai cortar não. A melhor parte do podcast não vai cortar. O meu arroba, para quem tiver interesse, né, é o Fran3298. Gente, não corta isso. Corta, eu acho que vai ter que cortar. Não corta nada. Fala o Instagram de novo. Não precisa cortar não, o prazer é enorme mesmo. E eu fiquei muito feliz com esse podcast, a gente colocar aqui as nossas experiências, um pouco do nosso conhecimento. Eu espero que a gente tenha contribuído com muitas pessoas, muitos casais, né? Muito bem. Para seguir o Instagram está na tela, a nossa equipe coloca aqui na tela para vocês seguirem. Bom, agradeço a Fran, vou dar um beijo aqui. Mais tarde eu vou dar um mais apropriado. Assim espero. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam, obrigado mesmo de coração. Só peço que não vão embora sem antes se inscreverem aqui no canal e sem também ativarem o sininho e deixar aquele comentário lá. É muito importante que você comente, que você se inscreva e que você também ative o sininho para ser sempre notificado, tá bom? Na próxima semana a gente vai estar aqui com mais um tema importante para a gente conversar, para a gente meditar sobre a vida. Siga aí a gente também nas outras redes sociais. O meu Instagram é @soldadodapaz. Um beijão para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau.